Este capítulo dá uma cena hollywoodiana, né, de um filme. Mas ele se inicia falando a respeito de que essas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos de Israel, todos aqueles que não haviam participado de nenhuma das guerras de Canaã. Ele fez isso para que as gerações dos israelitas que não haviam participado das guerras anteriores pudessem ser treinadas para o combate. A palavra do Senhor no Salmo 1 diz: bem-aventurado, feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Perceba que nesse capítulo é citado aqui coisas que a gente já tinha comentado anteriormente, que é no capítulo 6, que fala: tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e cultuavam os seus deuses. A proximidade deles com outros povos, que tinham outra cultura, que praticavam outro tipo de culto, porque a cultura nada mais é do que cultos, aos poucos, em silêncio, devagar em devagar, de pouquinho em pouquinho, eles foram sendo infiltrados, a mente deles foi sendo infiltrada, eles foram sendo conduzidos a adorarem outros deuses. O inimigo vai tomando um território devagarzinho, em silêncio, muitas vezes com algumas práticas, alguns costumes, e ele vai tomando o território. Nós precisamos ficar bem atentos quanto a isso. Depois, na palavra, fala que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, o seu Deus, e vieram cultuar Balaim, Aserá. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele então entregou eles nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os israelitas serviram a ele durante 8 anos. Perceba, eles serviram ele durante 8 anos. Aí eles resolveram clamar ao Senhor, e quando eles clamaram, o Senhor lhes enviou Otoniel, levantou Otoniel, que foi o primeiro dos juízes. E aí Otoniel foi lá e conseguiu vencer. E aí então ele prevaleceu contra este rei, e na terra houve paz durante 40 anos. Tem noção o que é isso? 40 anos eles viveram em paz. E aí, depois disso, a palavra fala: e os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Até parece alguém que a gente conhece, né? Uns povos que a gente conhece, que o Senhor vai lá, ensina a gente como fazer, a gente vai, pratica novamente o que não se deve. O Senhor vai, ensina, a gente vai e pratica novamente o que não se deve. Ou fica procrastinando, né, para retirar aquilo que nós não devemos fazer, a gente fica demorando para executar. O Senhor me chamou a atenção aqui que quando eles fizeram novamente o que era mal aos olhos do Senhor, eles ficaram 18 anos dominados por Eglon, que era o rei de Moabe. 18 anos. Mas aí eles resolveram clamar ao Senhor novamente. Quando eles clamaram, o Senhor levantou Eude, que na versão traduzida na Peshita, Taor, né, o nome de Eude, Taor. E aí Eude foi levantado e simplesmente, o que aconteceu? O Senhor foi lá e deu uma vitória na mão dele, que foi sobre este rei, que na história diz que ele era muito, muito enorme, né? Ele era enorme, tanto que quando ele foi lá, preparou algo, e quando ele enfiou a espada nele, a própria gordura se fechou sobre ela, né? Sobre o cabo, se fechou sobre o cabo da lâmina. Agora, o que me chamou a atenção aqui é que a palavra de Deus, ela diz que ele era canhoto. E lá no original da Peshita, diz que ele tinha uma deficiência na sua mão direita. Fala que ele era deficiente da mão direita. Você vê, aqui na Bíblia já diz que ele era canhoto. E aí o que me chamou a atenção também foi que
No versículo 21, quando ele fala assim, ó, Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a coxa direita e cravou na barriga do rei. Eu não sei como é que eles fazem na guerra, né? Se eles pegam a espada ao contrário, tipo do outro lado. Quem é destro se pega a espada da coxa esquerda. Mas para mim que se pega do lado direito. Quando alguém vai sacar, por exemplo, de uma arma, ele saca da arma que está na mão, no mesmo lado da sua mão. Tipo, por exemplo, quem é destro pega da direita e quem é canhoto pega da esquerda. O que me chamou a atenção aqui foi que ele pegou a espada que estava sobre a coxa direita. Isso me faz pensar que ele era destro, ele não era canhoto, mas que ele ficou canhoto por causa dessa deficiência que ele tinha na mão direita. Quer dizer, ele se adaptou a isso. Eu imagino que seja assim. Bom, só lá no céu. Aqui é um ponto de interrogação que eu coloco do lado daqui da minha Bíblia nos meus estudos, como eu tenho vários, que eu vou perguntar diretamente ao Pai, né? Esses questionamentos que me vêm. Mas aqui fala a respeito de gordura. Em Isaías 10, 27 também fala a respeito de gordura. Tem um segredo muito grande a respeito de gordura na Bíblia que eu ainda não decifrei. Estou estudando a respeito. A gente sabe que sangue, suor e gordura, né? Muita gente cita isso, que são as maneiras que, como é pago alguma coisa, né? Com sangue, suor e gordura, que são as nossas reservas naturais. Bom, continuando aqui, fala que Eude escapou, né? E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim. E ali o Senhor, então, deu a vitória para eles e Moabe foi subjugado por Israel naquele dia. E a terra teve sossego durante 80 anos. O Senhor deu descanso para eles por 80 anos. Então perceba, da primeira vez, eles ficaram 8 anos subjugados, clamaram ao Senhor e o Senhor levantou um juiz. Aí esse juiz trouxe, né, paz por ali durante 40 anos, depois que ele venceu o rei ali da Mesopotâmia. 40 anos houve paz. E aí eles depois fizeram o que era mal de novo aos olhos do Senhor, e o Senhor então permitiu que o rei lá se levantasse, né, Eglon, que era o rei de Moabe. Por 18 anos eles foram afligidos. Aí eles oraram ao Senhor e o Senhor levantou Eude. E aí Eude obteve vitória, né, sobre Eglon, que era o rei de Moabe. E aí eles viveram em paz durante 80 anos. 80 anos. E ali depois diz que depois de Eude, o Senhor levantou Sangar. Percebe que nesse pedaço da história não é contado tantas coisas a respeito de Sangar, mas diz que ele levantou Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma agulhada de bois, e ele também libertou Israel. Aí depois nós vamos entrar num período da história onde o povo volta a fazer o que é mal ao Senhor, e aí ele levanta então Débora. E toda essa história aqui traz novamente a nós como que nós não podemos postergar as coisas, nós não podemos procrastinar as situações. E quantas vezes nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, procrastinamos? Eu preciso pensar que o Senhor preparou um templo para ele tabernacular, para ele habitar. Né? Como ontem a irmã Maiara ministrou na sala com as crianças, o Senhor preparou um local, um templo, não feito por mãos humanas, mas feito pelas próprias mãos de Deus, para ele tabernacular, para ele morar. E neste templo, o Senhor, para ele habitar, como lá no tabernáculo ele preparava todas as coisas, o sacerdote tinha que lavar as mãos, tinha todo um ritual de purificação, de preparação. Neste tabernáculo que somos nós, também deve haver uma purificação, também deve haver uma limpeza.
E perceba o que nós temos feito com o nosso corpo. A começar por aí. Eu, em particular, procrastinei com relação à minha saúde em algumas situações, em algum tempo. Como assim? Antes de eu me casar, eu já estava fazendo uma limpeza no meu organismo com relação ao açúcar. E aí, eu acho que eu já contei aqui, mas de uma maneira assim resumida, o que eu fiz? Ao me casar, meu marido é meio formiguinha, e eu fui no embalo. E voltei a consumir açúcar, a tal ponto de que eu estava indo comprar refrigerante para eu tomar, coisa que fazia muito tempo que eu já não tomava refrigerante. Mas eu viciei ao ponto de eu estar saindo para comprar refrigerante para tomar. E aí, no dia 24 de dezembro, né, do ano passado, eu falei, não, chega de refrigerante na minha vida. Não estou proibindo completamente, por quê? Porque na minha mente eu estava tão viciada que eu falava assim, não vou proibir completamente o meu organismo de tomar, porque eu ainda tenho vontade de tomar refrigerante. E aí o que eu fiz? Tomava bastante água, e se eu estava com muita vontade, tomava um dedo de refrigerante, um pouquinho de refrigerante, até meio copo. E aí eu fui tirando, até o ponto de que hoje faz tempo que eu já não tomo mais refrigerante. Uns bons meses. E aí eu falei assim, bom, vou partir agora pro suco, né? Porque eu tava adoçando o suco. Falei, não, vou partir pro suco. E eu fui retirando da mesma maneira que eu fui tomando bastante água e depois tomava só um pouquinho de suco no final, eu retirei completamente. E aí, se eu fizer algum suco agora natural, não vai ser adoçado. E aí eu fui tirando. E o que eu notei? Qual a diferença do açúcar no corpo? Quando eu geralmente pratico corrida e a caminhada, e na corrida você percebe muito, o teu corpo te conta que você está fazendo algo errado, que você está consumindo o que você não deve. Por quê? A energia é outra. A maneira como você pratica exercício físico é outro quando você consome alguns produtos que não deve. Por exemplo, o açúcar, ou come um pouco mais de farinha a mais, massas, né? E observava tudo isso. Conforme você vai praticando o exercício físico, você vai observando essas coisas. E eu fui tirando, e por alguma teimosia, o que eu faço? Eu retiro, lógico, eu retirei refrigerante, retirei o açúcar dos sucos e retirei algumas coisas em si. Mas para quê? Para de repente, se eu pudesse comer um bolo bem gostoso, eu podia comer tranquilamente. Por quê? Porque eu não estou comendo açúcar, então eu posso comer. Não tenho nenhuma restrição médica com relação a não comer açúcar, posso comer. E o que eu fiz? Na sexta-feira nós fomos comemorar o aniversário de um amigo e eu comi 2 fatias de bolo ali. Irmãos, e comemos pizza. Quer dizer, massa e doce. Quando eu cheguei em casa, me deu uma dor de cabeça tão forte, que eu falei, pai, eu me arrependo de ter comido todas essas coisas. E aí, no outro dia, eu falei, não, vou tirar essas coisas da minha vida. E eu passei a me alimentar, né, de uma forma mais natural. Aí fiz salada de fruta, só coloquei limão por cima, e um pouquinho só depois de mel, que também é mais pro natural. E eu senti uma diferença muito grande. O meu corpo parecia que eu estava assim, me sentindo tão bem, mas tão bem, que era pro que, assim, eu fui chamada, para comer coisas naturais, para praticar meus exercícios. E eu não posso sair desse caminho. Para mim, no pessoal meu, particular meu, é isso. Eu tenho que me policiar com relação ao que eu como, ao que eu bebo, à minha quantia de sono, aos exercícios que eu pratico, e ali eu fico muito bem quando eu faço exatamente o que é para eu fazer. Eu não posso procrastinar nisso, como aquele povo procrastinou, mas ali eles estavam caminhando em desacordo com a palavra. Mas fica aí um exemplo de como a gente pode fazer também no nosso sentimental, no nosso emocional
no nosso espiritual, como nós temos lidado com todas as esferas do nosso corpo, no que nós temos procrastinado, os nossos estudos, de repente, o nosso estudo bíblico, o nosso achego com o Senhor nas orações. Eu não sei o que cada um aqui tem em particular com Deus, as suas guerras pessoais, mas eu sei que se você, por exemplo, dorme demais, você pode até ser atacado com setas do inimigo com relação a isso. Porque ele pode te enviar sonhos que não são sonhos que eram para você estar sonhando, se você tivesse dormido a quantia correta de horas. São várias as vertentes que nós vemos hoje em dia, vários os estudos. E que de repente você possa colocar um ponto de interrogação aí do lado da sua Bíblia, como eu faço aqui com algumas questões, para perguntar diretamente para o Pai. Várias delas o Senhor me responde. Às vezes o Senhor me responde no mesmo dia. E tem algumas situações que eu sei que Ele vai me responder na eternidade. Como esse sol que está brilhando. Aqui em São Paulo ele está brilhando bem laranja, forte, lindo. E ele vai subindo com a força dele. E o Senhor diz que nós também somos como a força do sol, que nós nos levantemos com a força do sol. E que nós venhamos brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Aqui na minha Bíblia, no início do livro de Juízes, está escrito um versículo que está em Juízes 5:31, que fala: entretanto, os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E como eu vejo esse sol se levantando ali na sua força, que assim sejamos nós, fortes. E que nós não venhamos demorar 8 anos, 18 anos como eles para buscar o Senhor, mas que nós venhamos orar rapidamente ao Senhor. Quando você for atribulado por uma situação, ou quando algo estiver te incomodando, que rapidamente você conserte isso. Como eu fiz, que na sexta-feira à noite, eu fui dormir com uma dor de cabeça gigantesca, não tomei remédio, porque eu sabia que eu tinha sido desobediente com relação ao que eu estava me alimentando. Fui dormir com uma dor de cabeça terrível, acordei bem, e ali no sábado eu já comecei a comer bem, no domingo também, já me alimentando alimentos que eu deveria comer, e aí eu me senti muito bem, mais bem do que de repente um mês. Mas rapidamente o que eu fiz ali? Me consertei. É um exemplo talvez bobo para alguns, mas pode servir de exemplo para outras situações que nós nos colocamos. E o Senhor me chamou muito forte a atenção aqui, o Salmo 1. Bem-aventurado, feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não ouve o conselho de pessoas que não deve, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, que nós venhamos poder meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E o Senhor me chamou a atenção para Mateus, no capítulo 13, no versículo 24, onde o Senhor conta a parábola do joio e do trigo. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? E ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Então o Senhor diz que naquele dia ele há de chamar: entra, servo bom e fiel, para o gozo do teu Senhor. E o Senhor diz na palavra dele que ele quer nos encontrar irrepreensíveis. Que
como eu não quero mais voltar a comer coisas que não deve, para eu não me sentir mal e não ter dor de cabeça, que para mim é um indício de que eu comi coisa errada, que nós venhamos retirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor, desde a alimentação, desde algo que diz isso, porque é na Bíblia, por várias e várias vezes o alimento é muito falado, é muito citado. O Senhor diz, ele é o pão vivo que desceu do céu, que nós venhamos nos alimentar dele no espiritual. E que no físico também nós venhamos prestar bastante atenção com relação aos alimentos, que a Bíblia cita por várias e várias vezes. Não é uma nem duas, são várias. Perceba que lá o homem no jardim foi por um alimento que ele caiu. Que ele comeu do que não devia. E aí o Senhor retirou ele de lá para ele não comer da árvore da vida, por quê? Porque se ele comesse também seria uma hora imprópria para isso. Porque nós vamos comer agora da árvore da vida depois de tudo que acontecer, né? Depois de Jesus, quando ele vier e completar a nossa redenção. E aqui, quando esse capítulo inicia falando que estas eram as nações que foram deixadas naquela terra para pôr à prova os filhos de Israel, como lá em Mateus disse que o joio foi semeado no meio do trigo, cresceu, e eles disseram, nós tiramos, Senhor, agora o joio? Aí ele disse, não, para que ao tirar o joio não arranqueis com ele também o trigo, deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Aqui nós vemos que nesse capítulo 3, no versículo 6, cumpre-se tudo que a gente falou a respeito daquilo de não estar junto com outros povos. Por quê? Porque eles poderiam tomar as filhas deles como mulheres e dar as suas filhas também em casamento. E exatamente eles fizeram isso, porque aqui diz, tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamento aos filhos deles. E aí então eles cultuaram aos deuses deles. Devagarzinho em devagarzinho, passo a passo, o inimigo aos poucos foi ali tomando território da mente, dos costumes, da cultura de Israel, porque eles vieram a pecar contra o Senhor. E ali eles ficaram 8 anos sofrendo, depois clamaram ao Senhor e o Senhor levantou um juiz. Aí voltaram a fazer o mal, ficaram depois de novo 18 anos sofrendo, aí clamaram ao Senhor e o Senhor levantou outro juiz. E ali foi, passo a passo. Não diferente de muitas vezes o ano de 2024 que nós vivemos. Mas que hoje o Senhor possa nos encontrar diferente. Eu tenho aqui uma vista de 360 graus, né? Eu tenho uma visão aqui do céu e de localidades aqui de 360. A não ser um ponto bem pequenininho que eu não tenho acesso aqui, mas é bem, bem pequeno. Mas do céu é 360. E ao olhar, hoje de manhã eu estava orando, e orando por cada família, por cada povo que aqui está em volta, por cada família representada, e o Senhor me lembrou de Josué e Calebe, que em toda aquela geração de adultos ali que estavam, só os dois entraram na Terra Prometida. Que o Senhor possa encontrar você e eu aptos para naquele dia ele venha dizer, entra, servo bom e fiel, para o gozo do teu Pai. Que você e eu possamos ser encontrados irrepreensíveis, que o Senhor, nós sabemos que nós somos carne e pecamos, sim, sabemos. Sabemos que estamos na terra sujeitos ao pecado, sim, mas a palavra do Senhor diz também que aquele que é nascido de Deus não peca. É um deslize se acontecer, é um acaso, é um acontecimento das nossas vidas, e que seja assim. Que nós venhamos estar cientes, que na nossa mente venha estar bem claro, que nós precisamos andar de acordo com o que o Senhor diz, e que nós,
ao convivermos com joio, ao convivermos com pessoas que não são do Senhor, que têm costumes, a nossa cultura, que pratica um culto que não se deve a outros deuses, que nós, ao convivermos com eles, não venhamos cair no erro de praticar os seus atos, como fizeram aqui no capítulo 3, no versículo 6, capítulo 3 de Juízes, versículo 6. Tomaram as filhas deles por mulheres e deram as suas filhas em casamento aos filhos deles e cultuavam os seus deuses. Que nós não venhamos cair em contradição com a palavra, que nós venhamos manter a separação, que a cada dia nós venhamos buscar da santidade de Deus, que é 3 vezes santo. Santo, santo e santo é citado na palavra. Que o Senhor, nosso Deus, ele é infinitamente santo, ele é lindo, ele é maravilhoso, justo, ele é o justo juiz. E que naquele dia ele venha nos ser a nós como Pai amado e querido. Nosso Pai, que nós sejamos íntimos dele, sejamos íntimos dele, sejamos ou sejamos, não lembro agora a pronúncia correta do verbo, mas que nós venhamos estar como filhos amados do Pai, queridos dele, em intimidade com ele, que para nós ele não seja o juiz, o justo juiz, mas que para nós ele seja o Pai querido, que nós, durante toda a nossa vida, passo a passo, ficamos mais perto dele, que nós nos achegamos a ele, pelo caminho que é Jesus, porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um caminho leva-nos a algum lugar, e este caminho nos leva a quem? A Deus. E que naquele dia nós possamos ser encontrados como filhos amados. E que nós possamos ouvir da voz dele. Entra, filho amado, para tudo que eu preparei para você, para o descanso eterno. Se algum irmão quer fazer alguma colocação, acrescentar algo, este é o momento, senão nós vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai querido, tão lindo, amado da minha alma, amado da nossa alma, a quem nós temos buscado todos os dias aqui pela manhã, como alguns citam que nós somos como guerreiros que conseguimos acordar tão cedo. Sabemos que muitos têm essa facilidade de acordar cedo, outros não. Mas que todos os teus filhos que forem ouvir também essa palavra depois, em outros horários, que o Senhor possa falar ao coração de cada um em secreto. Nós sabemos que cada um de nós temos uma guerra pessoal, com algumas questões, com alguns posicionamentos, com alguns ensinos, mas que cada um de nós possa colocar esse ponto de interrogação do lado, como eu faço, e questionar, perguntar ao Senhor, diretamente a ti, Senhor, e o Senhor, através do teu Espírito, venha falar conosco. O Senhor escolheu tabernacular em nós um templo feito não por mãos humanas, mas por tuas mãos, Pai. E que nós venhamos deixar de ser teimosos, deixar de ser cabeça dura, e que nós venhamos praticar exatamente o que o Senhor fala. Se é para nós nos afastarmos de algumas pessoas, que nós venhamos nos afastar. Se não é possível, que nós venhamos ter o domínio próprio, dominar a nossa língua, a nossa boca, que foi colocada em 2 camadas, os dentes e a língua, os dentes e os lábios, para fechar a nossa língua dentro da nossa boca, e que nós venhamos falar exatamente o que o Senhor quer, de acordo com a tua voz, de acordo com a tua palavra, porque se nós somos teus profetas, nós precisamos nos santificar,
para falar da nossa boca que somente saia o que é divino, que nós não venhamos praticar o mal, que nós não venhamos praticar Lashon Hará, que nós não venhamos matar alguém com a nossa boca, não, mas que a nossa fala seja divina, seja para criar o bem, seja para trazer a tua glória, a tua graça, a esperança de fé, que nós venhamos exercer os nossos dons com temor, com tremor por ti, para que a cada dia nós venhamos passo a passo estar mais perto de ti, Senhor, pelo caminho que é Cristo. Toda a Bíblia, de capa a capa, nos aponta para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a ti, Senhor, se não for através de Jesus. E que neste caminho nós venhamos estar andando passo a passo, mais perto de ti. Que nós venhamos nos achegar a ti, Senhor, através do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Que nós venhamos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus. Que nós venhamos nos purificar, como diz Isaías no capítulo 1, que nós venhamos lavar as nossas vestes, Senhor, em ti, no sangue do teu Filho que o Senhor providenciou, para que nós possamos estar firmes, para que nós possamos estar fortes. O Senhor nos providenciou Jesus, que intercede por nós aí, bem pertinho de ti, como nosso advogado. O Senhor olha para nós por Jesus, através de Cristo. Que nós venhamos fazer a nossa parte, que é a parte da lã na santificação, e que o Senhor venha, Senhor, e faça a tua parte em nós, que nós venhamos permitir isso, que é a parte da neve. Ah, Senhor, ajuda-nos, nós precisamos tanto de ti, Senhor, tanto, precisamos da clareza, que o Senhor nos traga da tua direção, nesta manhã de segunda-feira. Ontem foi o primeiro dia da semana, hoje o segundo dia. Para muitos hoje é o primeiro dia. Que o Senhor durante toda essa semana nos dirija, nos guie em tudo que o Senhor quer. Fale conosco e que nós venhamos deixar toda a teimosia de lado, toda a procrastinação errada de lado, que nós venhamos procrastinar sim para pecar, que seja um acidente o pecado nas nossas vidas, que nós venhamos querer cumprir a tua palavra que diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Que o Senhor venha nos dirigir e nos guiar, que nós não venhamos cultuar outros deuses, pois o joio, Senhor, está conosco. Que nós, Senhor, sejamos encontrados como trigo e não como joio naquele dia. Que nós venhamos caminhar para isto. Que nós venhamos ser filhos, sim, queridos teus, amados teus, preciosos aos teus olhos. Que tudo que nós fizermos suba a ti como incenso agradável. Que as nossas orações subam a ti como incenso agradável. Que nós não venhamos praticar feitiçaria com as nossas orações, não. Mas que seja, Senhor, exatamente de acordo com o que o Senhor quer. Que sejam como flechas atiradas para o ponto, para o alvo correto. Que nós venhamos orar pedindo a ti. Os teus sonhos venham estar no nosso coração, Pai. E que nós venhamos pedir exatamente o que o Senhor quer, para que o Senhor venha cumprir os teus desejos em nós. Que tudo seja feito para a tua vontade, em nome do teu Filho amado. Amém, amém e amém. Uma ótima semana a todos, que o Senhor possa falar aos nossos corações.